Olá, olá, boa noite. Aguardando aí as pessoas entrarem para a gente começar mais uma live, né? Lembrando que essa live, ela, de uma maneira mais direta, é para as pessoas que vão fazer o concurso da PRF, né? E todas as pessoas que, na verdade, queiram fazer algum concurso, sabem que vão precisar redigir melhor algum texto, sabem que precisam ajustar algumas dificuldades a uma construção textual com mais coesão, com mais coerência, com mais lógica. E aí essas lives ficam, né, ficam gravadas no meu feed, no IGTV. E se você conhece alguém que vai fazer concurso público, sobretudo da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Federal, depois compartilha com essa pessoa, manda aí o aviãozinho, marca meu Insta, né? Que se eu puder ajudar, vou ter o maior prazer em fazê-lo, tá? Vamos tomar um cafezinho aqui para a gente poder começar. Café é tudo de bom, né? Já já a gente está iniciando. Muito quente. Café também só é bom quente, né? Café frio não tem muito futuro, não. Então, pessoal aí chegando. Oi, Eduardo, boa noite, boa noite. E aqui tomando um cafezinho, aguardando as pessoas entrarem, tudo bem? Deixa eu aqui acenar para você. Então, quem participou da live de ontem percebeu, boa noite, percebeu que o nosso intuito era exatamente falar a respeito da importância da gente conhecer bem a banca para a qual a gente, ou através da qual a gente vai fazer a prova, né? Por quê? Porque quando você vai fazer Enem, você tem que saber quais são as exigências do INEP, né? Quando a gente vai fazer uma prova que é um concurso público, qual é a banca? Ah, Ritinha, a banca é CESP, SEBRASP. Então, qual é o percentual de exigência que essa banca tem em relação, por exemplo, à gramática? Houve uma época em que a gramática, ela a gente chamava assim, que era vedete, né? Era a atriz principal. Então, há muito tempo, né? Uma correção que até assustava. As pessoas tinham medo. Estavam falando com o professor de português e achando, até hoje tem gente que pensa assim, que o professor de português vai corrigir tudo, vai perceber qualquer erro. Gente, o critério hoje para um bom texto, para uma pessoa que se comunique bem, é uma pessoa que saiba articular bem o pensamento, uma pessoa que tenha uma coerência no que fala, um conteúdo ao ser escrito, né, ou ser discutido, que tenha uma argumentação sustentável, uma argumentação de peso, algo que seja significante. Então, a gramática, ela obviamente ela vai entrar, ela vai ter um peso, mas percentualmente falando, ela geralmente tem um peso menor. Por quê? Porque o que mais se deseja hoje é que você saiba aquilo que você está dizendo, que você possa se comunicar bem, porque o bom falante não é só aquele que nunca errou um sinal de crase, nunca fez uma concordância errada, mas o bom falante é aquele que consegue articular bem as suas ideias. Agora, se você soma essa articulação, se você soma esse seu cuidado com o texto, com as ideias, há uma gramática que realmente ela se soma, uma gramática que vem contemplar um texto bem construído, aí você vai estar, sem dúvida, com uma visão de texto melhor e a tua nota vai ser bem maior do que a nota de alguém que também articule, mas que tenha dificuldade na gramática, ok? Então vamos conversar a respeito de algumas consideraçõezinhas. E ontem, assim como eu deixei no meu story, né, a gente vai falar um pouco de um tema. Um tema que pode ser abordado na prova da PRF, tá? Então, a primeira consideração que eu quero falar é sobre o que eu já disse, conhecer a banca, tá? Conhecendo a banca, conhecendo os critérios, depois eu vou mostrar a formulazinha
que eu falei dela ontem, para o cálculo dessa prova, tá? Da nota final da tua prova discursiva. A banca valoriza percentualmente quanto de gramática? Gente, existem bancas cujo percentual de gramática é de 60%. Bancas que o percentual é de 10%. E daqui a pouco a gente vê o que é que vai ser esmiuçado nessa parte de gramática. O que é que o SESP, SEBRASP exige? Exige um texto dissertativo. Quando ele diz um texto dissertativo, é um texto que apresente uma argumentação através de exemplo, através de argumento de autoridade, tá? Onde você apresenta no primeiro parágrafo, na sua introdução, uma ideia. Eu até falei isso ontem. O primeiro parágrafo, ele é uma promessa, né? Você faz uma promessa, você mostra no primeiro parágrafo sobre o que você vai discorrer. Ao longo do texto, você vai sedimentando aquela ideia, você vai também esmiuçando, colocando os exemplos, colocando o texto, né? Tá, não entendi, Eduardo. Colocando textos e ali, né, dentro daquela exemplificação, a gente vai sedimentando toda e qualquer ideia que você colocou lá na introdução, tá? Então, o texto dissertativo é a exigência do SESP e SEBRASP, tá certo? E uma coisa que eles pedem muito, atenção com a coesão paragrafal. O que é a coesão paragrafal? São as ligações entre um parágrafo e outro, para que o teu texto tenha uma progressão, para que aquele teu texto tenha o chamado fator de textualidade, tá? Então, qual é a tua estratégia argumentativa? O que é que você vai usar como estratégia? Vamos lá, você vai usar exemplos, você vai usar dados estatísticos, você vai fazer citação, por exemplo, de alguma autoridade no assunto. Você vai citar alguma lei, dependendo do assunto, já que a prova é uma prova da PRF, tá? Você vai citar a jurisprudência. Então, olha, conhecimento de mundo é diferencial na hora de você construir seu texto. Porque se você é uma pessoa que está lendo, que está antenado, que conhece das leis, que sabe quais são as exigências com relação à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Federal, à Polícia Civil, à Polícia Militar. Por quê? Porque em qualquer que seja esse concurso, a gente vai encontrar a necessidade de você mostrar a união dessas polícias. Ninguém trabalha sozinho. O trabalho é em conjunto, tá? A diferença entre o que é patrulhar e o que é policiar, enfim, tá? Então, caso haja, eu coloquei umas observações aqui para dividir com vocês. Caso haja na solicitação uma proposta de intervenção, o que é essa proposta de intervenção? É lá na tua conclusão, quando você vai colocar uma possibilidade de resolução do problema, quando você vai mostrar caminhos através dos quais o problema pode ser resolvido, tá? Você pode sugerir a solução, você pode sugerir uma medida. Agora, não basta citar isso aí. O que é importante? É importante você discutir a sua sugestão. Então, eu vou começar agora a avaliar, né, a analisar um tema. Deixa eu dar um golinho de café. Um tema que eu deixei para que vocês observassem de ontem para hoje, quem quisesse fazer, inclusive o texto, né? Teve uma pessoa que fez, duas pessoas mandaram para mim, e aí a gente já conversou um pouquinho sobre a possibilidade até de melhorar esse texto. O tema que eu deixei foi a importância da segurança cibernética no trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Gente, o que é que a banca ela exige? Ela vai dar para você um texto de apoio, um tema e 3 eixos, 3 tópicos. Só que esses tópicos eles não devem ser respondidos de uma maneira bem direcionada, tá? Como se fosse um questionário. Não. Você vai discorrer no seu texto através de uma boa argumentação, de uma boa exemplificação, do argumento de autoridade, de tal maneira que responda a esses tópicos. Então, veja qual foi o primeiro tópico exigido, né? O primeiro tópico apresentado.
a importância dos sistemas, de informação para o trabalho oficial da PRF. A importância dos sistemas de informação para o trabalho policial da PRF. Olha, esse tópico vale 7 pontos. Então, o que é que se pressupõe? Qual é a ideia? Quando no decorrer do texto você falar sobre a importância dos sistemas de informação, o que a gente pode fazer para que esse tópico seja bem respondido, tá? Aí você tem, espera-se, veja bem o que eu anotei aqui, que o candidato apresente um texto com argumentação lógica, tá? Articulando um parágrafo com outro e fazendo bom uso de conectivos. Então, o que é o conectivo? É exatamente aquele elemento que vai unir os parágrafos e unir as orações. Com relação ao item A, o que é que se espera de um candidato na hora em que ele vai falar da importância dos sistemas de informação no trabalho da PRF? Espera-se que ele traga argumentos onde ele trate do uso de dados pessoais dos cidadãos, dados dos veículos, constantes, em bancos de dados e que envolvem endereço, número de registro pessoal, ocorrências policiais. São essas informações que eles têm, ou que eles buscam ter quando nós estamos, por exemplo, somos parados numa blitz e dentre outros dados. Então, quais são para você esses dados mais significativos? Então, vamos lá. Imagine que eu estou corrigindo essa redação. Então, se você foi exigido para você falar da importância dos sistemas de informação, a primeira coisa que você precisa ter é citar sistemas de informação, tá? Quantos sistemas você citou? 1, 2, 3, mais de 3, tá? Você tratou realmente sobre a importância desses sistemas de informação de uma maneira superficial, de uma maneira mais aprofundada? Você deu exemplo, você fez a ponte entre esse sistema de informação agindo de maneira eficiente no trabalho da PRF? Veja, então na hora de você montar o seu esquema para responder essas questões e transformar isso em argumento, você precisa pensar quais são os sistemas de informação que eu vou citar. Depois, esses sistemas de informação que eu estou citando são realmente importantes? Como é que eles vão se tornar eficientes para o trabalho da PRF? Se você fez esse esqueletozinho, vamos partir para o segundo tópico. Qual é o segundo tópico? Ele pede as principais vulnerabilidades dos sistemas informatizados e os principais tipos de ataques hackers. Gente, olha a importância de conhecimento de mundo. Você saber quais são os vírus que mais prejudicam. Você saber o que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você entender de assuntos de informática para trabalhar esse tema. Então, o conhecimento de mundo, ele é o grande diferencial. Então, você que vai fazer, ou que faz concurso, pretende fazer, ou vai fazer qualquer que seja o texto, entenda o seguinte, não adianta só você estudar técnica, você estudar somente assuntos que são bem didáticos. É o teu conhecimento de mundo, é a tua vivência, é a tua experiência que vai dar o diferencial na maturidade do teu texto. Toma mais um cafezinho aqui. Ô Jefferson, meu aluno querido. Então, vamos para esse item B? Principais vulnerabilidades do sistema. Então, quais foram as observações que eu fiz aqui? No item B, acerca das vulnerabilidades, o que é que se espera? Se espera que o candidato trate, sobretudo, da vulnerabilidade humana. Nós que somos extremamente vulneráveis, já que normalmente o ataque do hacker, ele começa a partir de quê? A partir de uma falha interna. Essa falha interna no sistema, geralmente,
ela é advinda de quê? De uma falha humana. Então, é a gente entender que nós somos falhos, nós somos vulneráveis. E se eu estou falando da vulnerabilidade, veja, nesse item B, de sistemas informatizados, onde é que essa vulnerabilidade entra? Onde é que um hacker entra? Tá? Ele entra quando aquele sistema de informação ou de informatização, ele tem uma falha. E essa falha é a falha que geralmente é provocada por uma falha humana. Nós somos passíveis, né? Graças a Deus, por isso somos humanos também. Então, a exemplo do servidor, né, que executa um arquivo de origem desconhecida. Olha, então, se está se falando dessa vulnerabilidade, esse seria um bom exemplo, tá? Outras vulnerabilidades que podem ser apontadas para esse item B, aquelas que são relacionadas com uma má configuração de firewall, né? E antivírus. Então, o sistema tem que estar realmente muito seguro, ou o mais seguro possível, para que essa vulnerabilidade diminua e também suavize a quantidade de ataque de hackers, né? Falta de atualização do sistema. Se eu não atualizo, essa invasão, ela vai ser muito mais rápida, mais eficaz, né? Dos sistemas de segurança. E vulnerabilidade nos servidores. Bom, sobre os principais tipos de ataques. Veja que o item B, para se fazer essa argumentação, pede os principais tipos de ataques. E aí vem, pode citar, por exemplo, aquele famoso vírus, o ataque do cavalo de Troia, não é? O worm, o root, o DDoS, falsificação de e-mail, o e-mail spoofing, dentre outros tipos de ataques. Então, o que você vem lendo sobre isso, tá bom? O que você está antenado? E aí, vamos para o item C? Formas de prevenção. Oi, boa noite, Eduardo. Formas de prevenção aos ataques cibernéticos que podem ser utilizados pela Polícia Rodoviária Federal. Na hora de discorrer sobre isso, que tipo de prevenção a esses ataques, tá, cibernéticos a Polícia Rodoviária Federal pode lançar mão? Então, o que é que se espera? Que o candidato trate de diversas formas de prevenção, incluindo treinamento para servidores, envolvendo segurança cibernética. Você entendeu o que é a LGPD, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A utilização do firewall e de antivírus. Então, você mostrar a importância do investimento num bom antivírus, né? Realizar uma cópia de segurança de dados. Olha aí, outra dica, né? Utilizar a criptografia, utilizar filtros anti-spam e outras formas de prevenção. Então, veja, tudo isso aqui, tudo que nós falamos, responderia aos itens A, B e C, 1, 2 e 3, solicitados lá naquela proposta da prova da PRF, tá? Mas quando se fala de o item 2, as principais vulnerabilidades, o que é que a banca vai olhar? Você não abordou vulnerabilidade, nem falou de ataque hacker, então essa tua nota que seria 6 nesse item vai ficar 0. Abordou um exemplo de vulnerabilidade e um tipo de ataque? Abordou 2 exemplos e 2 tipos de ataques hackers? Abordou 3 exemplos, né? E 3 tipos de ataques? Gente, lembra também que não é interessante, mas eu gosto muito desse assunto, eu vou dar exemplo, vou dar 8 exemplos. Não. Você tem 30 linhas. Essas 30 linhas no concurso, você precisa dividir em 4 parágrafos. A introdução, parágrafo 1, o chamado D1, desenvolvimento 1. O terceiro parágrafo, o D2, o desenvolvimento 2. E o último parágrafo, que é a conclusão. Gente, escrever, produzir um texto, não é somente para quem está fazendo concurso público, né? Escrever um texto, muitas vezes as pessoas têm até dificuldade de produzir um recado, um bilhetinho, né? Por quê? Porque é essa coerência, é essa organização das ideias que muitas vezes falta. Então, oi, Rai, na hora de produzir essa redação, essa terceira exigência a respeito das formas de prevenção
aos ataques cibernéticos que podem ser utilizados pela PRF, imagine que o candidato não tratou nenhuma forma de prevenção. Então, obviamente, nesse item que vale 6, ele não receberia os 6 pontos. Imagine que ele só tratou de uma forma, ou ele tratou 2, ou ele falou 3 formas. Então, antes de escrever a redação, o que é importante? É importante que você faça aquele esquema, tá? Que a gente já falou. É importante que você coloque o esqueleto da sua redação. Eu tenho um tema, a banca me deu o tema, me deu um texto de apoio. Eu não posso copiar nada do texto de apoio. O texto de apoio entra ali como uma expectativa para mim, para trazer para mim o despertar na ideia que eu sei que eu posso discorrer ao longo do texto. A partir daí, eu vou percebendo que eles colocam 3 eixos, 3 perguntas. Essas 3 perguntas não devem ser respondidas como tópicos dentro do meu texto, mas eu vou argumentar respondendo dentro daqueles 3 eixos. Só que quando eles me colocam como uma exigência, fatores que influenciam, eu tenho que ver quantos fatores eu vou usar. Quantos tipos, no caso do tema, quantos tipos de ataques eu posso usar como exemplo? Agora, se eu uso esse ataque, eu também tenho que mostrar. Esse aí é um fator de vulnerabilidade? Como é que a Polícia Rodoviária Federal ela vai poder atuar minimizando essa vulnerabilidade, minimizando esse ataque? Então, meus amores, tudo é uma questão de estratégia. Por quê? Porque a nota da prova de vocês, eu fiz um esquemazinho, ontem eu até falei, essa equaçãozinha aqui, ó. A nota da prova discursiva, tá? Acompanha comigo. Ela é o resultado de nota do conteúdo menos 4, que é um fator que eles usam de multiplicação, vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, lembra que eu falei ontem? Você vai fazer essa prova, você tem quantas linhas para escrever? 30. Escreve as 30. Agora, eles dizem muito claramente, são as 30 linhas que são as linhas que são consideradas como linhas realmente significativas de texto. Que haja ali textualidade. Não é simplesmente, como a gente diz, encher linguiça, não, tá? Só que, se você escreve as 30 linhas, a probabilidade da sua nota ficar maior é muito maior, tá? Acompanha comigo aqui. Imagina que na nota do conteúdo, você tirou 19. Olha, lembra que essa nota dessa prova vai valer 20, tá? Você tirou 19. Imagine que você teve 10 erros. Olha aí, o número de erros, 10. Mas você escreveu as 30 linhas, ok? Então, como é que a gente calcula a nota da prova, segundo a banca do Sebrasp, do CESP, né, lá na Polícia Rodoviária Federal? 19 menos 4 vezes 0,33. Rita, esse 0,33 aí veio de onde, tá? Olha, 10 erros dividido por 30. Então, o valor 0,33. 4 vezes 0,33 dá 1,32. Se você tirou 19, lá naqueles itens, tá? Que vale 19 mais um ponto da gramática. 19 menos 1,32, olha a tua nota. 17 pontos e 68, tá? 17,68. Gente, se você cometer menos erros aqui, óbvio que a tua nota vai subir. O ideal é não cometer erros. Por quê? Porque a sua nota vai ficar sendo a nota do conteúdo. Então, acredito que isso aqui tá bem claro, tá? Não é raiz quadrada, não. É uma equaçãozinha, tá certo? E essa equaçãozinha é exatamente em cima dela, que esse vídeo vai ficar aí gravado, é em cima dela que o Sebrasp calcula a sua nota da prova discursiva. Mas o que é que eu gostaria de amarrar hoje aqui? Primeiro, quando a gente vai trabalhar uma redação, quando a gente vai trabalhar a construção de um texto, a gente precisa se preocupar com a gramática, claro, porque a gente precisa ser atento à concordância, à regência, não é? A utilização dos pronomes, sobretudo pronomes relativos, porque os pronomes relativos eles evitam que a gente repita palavras. Isso vai dar para o texto da gente uma propriedade vocabular maior.
a gente precisa ter uma linguagem, né? Uma leitura maior também, porque quanto mais sinônimos a gente usa, menos a gente repete. Então a gente vai ver que o texto ele vai crescendo. Ontem eu até comentei que o texto é como um bolo, né? Que a gente vai colocando os ingredientes e à medida em que esses ingredientes vão sendo misturados, o bolo vai ficando dentro da medida correta e ele vai crescer sem murchar. Então, o texto da gente, ele precisa ter essa coerência. Não apenas o texto quando eu estou escrevendo, até o texto quando você está falando, né? E aí, essa prova, essa banca, esse SEBRASP, né? O CESP, eles exigem do candidato uma construção textual coerente e coesa. Eu não devo soltar as palavras, tá? Mas para isso eu preciso de treino. Tudo é uma questão de quê? De disciplina, mas também de constância. Na live de ontem eu falei isso. Eu preciso ser uma pessoa disciplinada para estudar. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter um horário de estudo, eu tenho que ter uma ação. Mas se eu não tiver constância nisso, não adianta. Deixa eu tomar um golinho de café, gente. Não vai adiantar. Por quê? Porque eu vou estudar bem a primeira semana, eu vou estudar bem a segunda, eu vou fazer minhas redações, eu vou estudar direito penal, eu vou estudar direito tributário, dependendo de qual seja o teu concurso. Na primeira, na segunda, na terceira, e depois você começa a não ter mais a constância. Ah, não, eu faço depois. O meu dia de fazer o texto é na segunda, não vou fazer na segunda, não vou fazer na quarta, aí na quarta não, Deus. Ei, na outra semana. Gente, isso é o que prejudica. A gente precisa ter horário para leitura, a gente precisa ter horário para assistir a um bom telejornal, a ler uma boa notícia, a ficar antenado, porque o bom argumento vem daí, tá? Vê que hoje eu falei nessa possibilidade de um tema, né? Que é lembra do tema que foi a importância da segurança cibernética no trabalho da PRF. O que é que você sabe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O que é que você sabe sobre os ataques hackers? O que é que você sabe sobre os grandes ataques até a polícias de outros locais? Gente, esse conhecimento vai abrilhantar seu texto. Então, vamos ter esses cuidados, tá bom? Hoje a live vai ser bem mais curta, mas vamos procurar, se você vai assistir novamente, conhece alguém que vai fazer concurso? Manda essa live para essa pessoa, pode ser que ajude, espero que ajude pelo menos um pouquinho, tá? Procurar ver que não é somente uma preocupação com a gramática, mas a gramática ela é importante, a estrutura textual ela é importante. E na hora de fazer esses cálculos, veja que eu mostrei aquela formulazinha, o número de erros é dividido pelo número total de linhas que você escreveu, considerado realmente linha escrita, né? Quando a gente fala de linha escrita, é uma linha significativa, é uma linha que realmente tenha algo sustentável. Então, ir até a 30ª linha, claro que é importante. Agora, desde que seja até a 30ª linha com um texto coerente, e não como a gente diz, enchendo a linguiça aí, né? Então, essa fórmula, essa maneira de calcular, ela vai contemplar o conteúdo, a gramática e a tua extensão. Inclusive, um candidato, um amigo meu, até disse assim, eita, e se a pessoa também escreve menos, né, ela tem possibilidade menor de errar. Não pense, nunca pensem desse jeito. Porque se uma pessoa faz um texto com 15 linhas, onde ele pede 30, né, no máximo 30, mas ele dá 3 eixos, como a gente viu, geralmente 3 perguntas, você não vai conseguir colocar introdução, desenvolvimento com 2 parágrafos e conclusão com apenas 15 linhas. Tá? Então, certamente vai ficar um texto meio que empobrecido. Então, o número de linhas é sempre bom para quando a gente tem uma boa argumentação. Meus amores, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Desejo que esse tema, a importância da segurança cibernética nos trabalhos da PRF, quem assistir essa live depois quiser mandar para mim, pode mandar, tá? Lembra que esse concurso vai ser no dia 9 de maio, sendo no dia 9 de maio, nós ainda temos pouco mais de um mês, né? Então dá para alguns se prepararem. Há pessoas que eu conheço que ainda não começaram a fazer redação e vão fazer essa prova. Lembrando que esse concurso ia ser domingo, esse concurso ia ser no dia 28 e ele foi
adiado. Então, se adiaram, oi Dieguinho, se adiaram o concurso, você ganhou mais tempo, tá? Então não esquece disso. Produzir um texto é um deleite. Agora, lógico que é um trabalho que, a princípio, para quem tem alguma dificuldade, é um trabalho para alguns exaustivo, mas depois que a gente termina, que a gente vê que está conseguindo entender, que as pessoas que estão lendo, nosso corretor, nosso mentor, alguém que você conhece, confia e pede para ler aquele texto e vê se o texto está, oh, lindão, e vê se aquele texto realmente tem coesão, tem coerência, se faz sentido, se está com a ideia clara. Gente, quando a pessoa consegue dizer, olha, eu entendi, tem clareza, é aquela sensação do dever, realmente do dever cumprido, não é? Então, meus amores, contem comigo, tá? Se, mais uma vez, podem me seguir no perfil do Insta, no Rita M. Rafael. Manda para pessoas que vocês sabem que vão fazer esse ou outros concursos, tá? E lembrando, a escrever é uma arte e é para todo mundo. Qualquer pessoa é capaz, qualquer pessoa. Temos dificuldades? Sim, temos dificuldades, mas a gente consegue vencer essas dificuldades com um pouco de estudo, com mais atenção. A gente vence essa dificuldade quando a gente está fazendo esses treinos semanais, né? E lendo. Ler é o melhor remédio. Meus amores, um beijo, fiquem com Deus. Espero poder ter ajudado e a gente se encontra que daqui para esse concurso acontecer tem muita coisa boa que vai sendo colocada aqui nessas lives, tá joia? Um beijo, tchau, tchau.